Bem-vindos à nossa aula especial sobre medicina chinesa e japonesa psicossomática. Sou Mayra Cordeiro, mestre em medicina chinesa e japonesa. A Kaili está aqui no Japão e eu sou imensamente feliz e grata pelo nosso contato. Nós estamos finalizando um grupo, iniciando outro, e durante essa transição da quinta para a sexta turma da formação Famid, surgiram algumas dúvidas, estou aqui para tirá-las. Então sejam todos muito bem-vindos, traga suas dúvidas, traga seus comentários, que será muito agregador para o teu processo e também para conhecer sobre a medicina, para conhecer sobre os conceitos, tirar suas dúvidas e implementar no seu estilo de vida. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, bom dia, como estão? Tudo bem? Fiquem à vontade para falar, para escreverem, tá bom? Tudo bem? A medicina chinesa e japonesa, elas têm muitos pontos em comum e essa é uma dúvida principal dos alunos, das pessoas que iniciam o tratamento. O que significa medicina chinesa e medicina japonesa psicossomática? São três palavras interessantes, né? Então, quando nós falamos de seres humanos, de um tratamento integral, nós temos que buscar esse conhecimento já bem estabelecido. A medicina ocidental, que é a nossa medicina, ela atua com o corpo psicoemocional em torno de 300 anos. Então, é uma medicina recente, né? A medicina ocidental com comprovações clínicas, nós temos artigos com 150 anos, né? Agora, nesses últimos 50 anos, que nós estamos assumindo as questões psicossomáticas, olhando as emoções, ainda tem muito preconceito, mas hoje muito menos sobre a psicologia, a psicomedicina, florais e tratamentos integrativos. Então, existe já um material muito fidedigno para o nosso processo. E a medicina chinesa, ela tem 2.500 anos de atuação e a medicina japonesa, 1.000 anos. A medicina chinesa, ela é a nossa base. Então, ela foi toda estruturada na China, estruturada com estudos, estruturada com práticas, estruturadas no estilo de vida chinês. Quando eu morei na China, nós trabalhávamos no hospital e lá é integrada a medicina ocidental e a chinesa. E isso enriquece muito, porque nós conseguimos acessar várias áreas e, dentro das necessidades de cada um, reforçar determinados tratamentos. Então, se nós precisamos implementar a fitoterapia, né, que é através das ervas, a dietoterapia, que é trabalhar a alimentação, se nós precisamos atuar através do corpo, né, do exercício, do tai chi, ou da osteopatia, que é a tuinar, ou dos pontos de meridianos. Então, cada um desses recursos, ou eles atuam dentro da medicina oriental, ou dentro da medicina clínica ocidental. Então, nós conseguimos integrar tudo isso. E o chinês, ele tem uma visão sistêmica. Então, a medicina chinesa ela é muito mais abrangente, ela é extensa, né? Quando um paciente inicia um tratamento dentro da medicina chinesa, nós vamos equilibrando todos os órgãos, a sistemática dele. Então, o nosso tempo de tratamento é muito dentro da transição e da linda transformação que o paciente vai tendo, né? Então, às vezes a gente começa um tratamento, por exemplo, vamos falar, né, de uma doença metabólica, que ela é sistêmica, então o corpo todo está extremamente alterado. Aí nós vamos equilibrando, aí fica só um órgão em ineficiência, por exemplo, o fígado, e nós estabilizamos o fígado, então aí fica só o sistema gástrico, que já é mais responsível ao tratamento, até o organismo todo se reequilibrar e a pessoa não ter mais aquela sistemática patológica. Então, nós começamos a trabalhar o sistema e vamos reorganizando até o ponto necessário. E a medicina japonesa, que é extremamente influenciada pela medicina chinesa, depois que a China veio para o Japão, no seu processo de expansão territorial, trouxe a cultura, a medicina, a filosofia, a religiosidade, trouxeram vários conceitos aqui para o Japão.
E quando eles trouxeram para cá, o japonês com teu perfil, né, com a tua estrutura, absorveu e utilizou da forma racional e comportamental aquele conceito. Então, por exemplo, na China eles são totalmente sistêmicos. O japonês ele é direto. O japonês é assim, tá com dor no ombro, vamos trabalhar esse ombro. Tá com dor ou disfunção ou problema no fígado, nós vamos trabalhar o teu fígado. Então, quando a gente trabalha o órgão de performance em deficiência junto com toda a disfunção, nós integramos a medicina japonesa com a medicina chinesa. Por exemplo, a medicina chinesa, nós temos mais de 2.000 fórmulas da fitoterapia catalogadas. No Japão, 300 são suficientes. Então, o catálogo da fitoterapia japonesa, apesar de ser muito extensa, a utilização funcional para tratamento, a prescrição prática são só 300. Então, é um número muito exponencial e diferente. Então, eles são mais assertivos, eles são mais diretos. Então, é gostoso trabalhar que nós conseguimos trabalhar essa dinâmica sistêmica junto com pontos de acesso direto, que é essa integração da Fanhua Meiji. Quando nós falamos em psicossomático, nós falamos em diversas emoções. E nós falamos no indivíduo e falamos de um sintoma. Então, nós trabalhamos o que é o sintoma do nosso paciente. Então, por exemplo, aqui no Japão, eu já tive o diagnóstico de torno de 6 pacientes nesse último ano em fibromialgia. E, um diagnóstico de fibromialgia já é um diagnóstico com uma debilidade sistêmica. Então, o corpo psiconeuronal já está em disfunção, dores articulares, disfunções metabólicas. Então, são sistemas que vão se alterando junto com o tempo da patologia. E quando nós vamos acessar através da sistêmica, nós precisamos entender o que esse corpo está dizendo, então qual é o sintoma, o que essa emoção está dizendo, que é essa interpretação dentro da vida que a pessoa está tendo, e com isso a resposta ao tratamento. Então eu trabalho toda essa dinâmica no equilíbrio dos outros elementos, porque imagina que a nossa vida é uma estrutura, né? E isso compõe muito a sistêmica oriental, chinesa e japonesa. Então a nossa vida ela demanda de uma estrutura muito complexa. E para manter essa estrutura harmonizada, nós precisamos honrar, cuidar, tratar todos os pilares da vida da pessoa. Então, todos os órgãos, todas as emoções. Então, por exemplo, se um coração, né, que é a emoção da alegria ou da ansiedade, excesso do pensamento acelerado, tá mais intenso, né? O coração não bombeia o sangue, que não circula para o pulmão, que não vai para o organismo. Então, diretamente uma alteração de um cardíaco vai alterar um pulmão, né? Que é cardiopulmonar na medicina ocidental. Se o estômago ele está mais ácido, ele diminui a absorção de nutrientes, a digestão dos nutrientes. Isso vai afetar tanto a energia da pessoa, a energia vital da pessoa, quanto a absorção do seu intestino. Então, nós começamos a perceber que para tratar o indivíduo, nós temos que fazer esse ciclo, essa dinâmica, essa integralidade funcionar de forma ativa, né? Então, vamos colocar isso na prática. Se eu acordo com determinada sensação, com dor, eu vou, através desse prisma, viver o meu dia. Então, as coisas vão ser muito diferentes. Eu vou ficar com menos humor, vai dificultar a atenção, eu vou ficar com. O tempo vai mudar, de eu realizar as atividades. Então, uma dor, ou um mal-estar, ou uma ansiedade, ou uma insegurança, qualquer coisa que eu sinta vai impactar a minha vida. Então, Yin que é o interno e Yang que é o externo. E qualquer coisa que acontecer lá fora, quantos pacientes não chegam atrasados em dia de chuva? Né? Por quê? Porque pega trânsito. Então, assim, a vida acontece, né? A nossa vida acontece. Então, se tem algo que acontece lá fora, né?
ou seja um acidente, ou uma mudança de tempo, vai impactar em como eu me sinto, no medo, na insegurança, no meu relacionamento, porque eu vou chegar atrasado, eu não sei como que vai reagir, eu vou ficar com medo, vou ficar com raiva do trânsito. Então as coisas vão acontecendo de uma forma dinâmica. E a medicina oriental traz isso. Ela nos mostra que nós somos agentes participantes ativos da nossa vida. Então, organizar as nossas emoções, organizar o nosso corpo dentro da nossa vida, que é a nossa rotina, as nossas sensações, o nosso prazer de viver, é muito importante. Né? Por isso que o Fan Medi, que é essa movimentação da vida, equilibra esse interno com esse externo, para equilibrar, fazer esse equilíbrio dinâmico. Então, essas são as principais questões que muitos dos alunos, dos pacientes que trazem, né? Como que eu participo da minha vida, né? Como que eu lido com essas questões que acontecem? E a partir do movimento da consciência, né? Porque os pontos são pontos de memória, são pontos de sensação, são formas que o corpo tem de criar essa memória biológica, de desenvolver e despertar essas funções, eu trago para a consciência e eu consigo entender o que aquele corpo está dizendo. Então, por exemplo, uma gastrite, que é algo extremamente comum, né? Ainda falam que é uma gastrite emocional, uma gastrite disfuncional, uma gastrite nervosa. Então imagina você chegar no nível de nervoso, em alguém chegar nesse nível de nervoso a ponto de gerar um desgaste visceral, né, que é uma víscera, em um órgão. Então as emoções elas são fortes, elas são intensas, né, como nós falamos no workshop do Mindfulness, né, é um dragão emocional, ele é intenso. Então, entender o que essa intensidade, esse calor significa e a força que tem uma emoção é muito importante. E eu já ouvi várias vezes: ah, meu médico falou que não era nada, eu fui com um problema cardíaco e não era nada, era só emocional. E eu atendi durante muito tempo com um cardiologista na minha cidade. E ele falava: Mayra, é muito sério um coração parar, um coração apertar, a pessoa tem uma angústia emocional a ponto dela parar no hospital. E como que a pessoa vê isso de uma forma pequena, né? Você já viveu por isso? Você já viveu, já passou, seu paciente, alguém que você conhece já passou por isso? Então, a psicossomática, né, que é psicomente, somática, a agregar, né, do organismo, que é como ele representa essa disfunção, é olhar muito o que o corpo está dizendo, quais são essas memórias que ele está formando e qual é o seu padrão de repetição para se instalar nesse grau. E aí a gente vê que não tem o lado de fora, né? Porque se o corpo está gerando esses sinais, é porque ele está em debilidade. E ele precisa ser acessado para ser reequilibrado, reorganizado, conectado ao seu processo de cura, né? Então, os pontos de Fan-Hua-Medi são pontos que nós vamos liberando no organismo do nosso paciente, dentro da integração dos elementos, dentro da integração visceral, neuronal, funcional, para que o nosso paciente, para que a pessoa tenha a funcionalidade e o despertar do que está acontecendo, né? O que, que meu corpo está dizendo que está tão inconsciente no meu organismo? E esse organismo ele vai se despertando e a pessoa vai aos poucos organizando e entendendo quais são essas dinâmicas, né? Os ciclos patológicos, que é quando o ciclo dos 5 elementos das emoções está disfuncional e retoma a sua atividade bioenergética vital funcional. E aí nós conseguimos alinhar esse ser humano, a despertar essas emoções, a despertar essa consciência, porque o nosso corpo é um corpo neuronal, é um corpo onde tem esses meridianos maravilhosos e que eles conectam na mente e nós acessamos essas áreas que estão formando essas interpretações. Então a acupuntura, ela é um forte neurológico muito grande,
Eu me formei, né, em medicina chinesa quando eu estava na China, e nos hospitais a gente tem a parte de estudo do sistema simpático, parasimpático, que é uma área da neurologia. Quando eu estava na Unifesp fazendo a especialização em tratamento de dores neurológicas, também a mesma linha. Então, são linhas entre Ocidente e Oriente que eles conversam muito bem e principalmente geram suporte para o nosso paciente. Como fazer esse corpo e mente serem funcionais? Como quebrar os padrões patológicos? E uma forma da gente identificar, que é uma das próximas perguntas, é através da avaliação. Então, a avaliação ela é muito importante para a gente poder acessar, para a gente poder entender o nosso paciente, para poder gerar o melhor recurso para ele, né? E a avaliação ela é sistêmica, através dos microsistemas, né? Que é o rosto, né? A face, as microáreas, os olhos, né? O que os olhos dizem, que os olhos eles têm uma inervação muito grande, ele é uma área muito sensível, então qualquer disfunção interna dentro da iridologia, nós temos uma forma de avaliar e gerar um acordo entre a história do paciente, entre o que ele está representando, com a forma que nós vamos tratar e essa sistêmica, né, começar a se integrar no movimento saudável. Então, isso é um recurso que nós temos dentro da medicina oriental. E temos os diagnósticos avançados, que é o diagnóstico da língua, o diagnóstico postural, da persona, né, de cada indivíduo. Então, olhar cada um de uma forma muito cautelosa, muito minuciosa, faz parte da medicina chinesa e japonesa. Então, essa integração entre o sistema e entre a assertividade, entre o que o corpo está dizendo que são sintomas, respondendo às emoções recorrentes que criam essas memórias, através de uma avaliação sistêmica que gere uma ligação com o sintoma e uma forma de tratamento, é o que faz a medicina oriental ser tão diferencial. E esses 2000 anos estão sendo desvendados gradualmente através da nossa medicina. Né? Eu vejo uma medicina muito interessante como a germânica, né? A antroposofia, que eu tenho estudo em algumas áreas dela, a microfisioterapia, que são os caminhos do organismo em determinados momentos da vida. Então, agora está sendo descoberto muito do que a medicina chinesa há muito tempo tem sido trazido e falado. E você já passou por essa experiência de estar com alguma sensação, com alguma percepção, que houve um despertar, um equilibrar do seu paciente, o teu, durante o seu processo terapêutico? Como que é para você? Né? Como que é essa experiência de se tratar, de se cuidar, de se perceber dentro dessas funções? Sobre a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela é uma das principais patologias que tem um excelente resultado dentro da medicina chinesa, seja dentro da Fanhua Meiji, seja no Tai Chi, seja na fitoterapia, porque é uma forma daquele corpo que está reproduzindo aquelas tensões, né, neurológicas, com dores homéricas, porque um paciente com fibromialgia ele tem dores constantes, picos mais intensos de dor, e conviver com dor é conviver com peso, né? Então é pesado para a pessoa, é difícil relacionar-se, porque nem sempre é fácil ter essa troca, né? Do que ela está sentindo, do que ela está vivendo, seja em determinadas questões. E conforme nós vamos liberando esse corpo, vai ficando mais leve, vai ficando com menos dores, nós vamos liberando as articulações, os sistemas, e o fluxo bioenergético, sensorial, neuronal,
articular, visceral, metabólico, ele vai se reestruturando e deixando esse corpo mais harmônico, mais leve. E é um relato depois da sessão que as pessoas falam que realmente que depois da sessão de fitoterapia, dentro da sessão terapêutica, principalmente da Fanhamedi, sente que o corpo está mais leve, se sente melhor, se sente mais acolhido. Então, esse sistema, ele é muito forte, né? E o acolhimento é uma forma muito interessante da medicina chinesa, que é a benevolência, que inclusive é acima da empatia. Porque a empatia, ela é eu me colocar no lugar do outro. E quando eu entendo que os relacionamentos são benevolentes, ou seja, eu respeito você por quem você é, dentro da sua totalidade, porque eu jamais estarei no teu lugar, porque eu não sou você, mas mesmo assim eu te amo e te respeito, nos coloca num lugar muito de honra, né? É uma lei de samurai, né? Eu te honro e você me honra. Eu jamais vou saber o que você vai sentir ou o que você vai saber o que eu estou sentindo, mas mesmo assim nós nos respeitamos. Então, essa correspondência entre a medicina e entre o paciente oriental, ela é muito única, porque é um caminho onde os dois lados caminham juntos. É uma jornada onde eu tenho a técnica e você tem a predisposição para o seu tratamento. Então, nós sempre vamos caminhar juntos durante o tratamento. Se em algum momento ou eu ou você não acreditar no tratamento, aí isso vai gerar um problema. E a gente vai precisar se reorganizar, se reestruturar, confidencializar novamente para poder gerar o próximo passo. Mas a benevolência, ela traz uma força e uma responsabilidade para o profissional e para o paciente muito grande, porque você faz parte do teu processo de cura. E eu entender que você está passando por uma dificuldade, mas que eu também estou aqui para poder auxiliar, tratar e que retomarmos um padrão de saúde, ele traz um equilíbrio dinâmico muito grande. Então a empatia, até eu diria que é um processo meio ilusório, né? Eu tenho que é, imaginar o que você está vivendo. Não, eu tenho que respeitar sabendo que eu jamais vou saber toda a sua história, porque você viveu milhares de coisas, mas mesmo assim eu tenho que estar pronta, com o coração aberto para poder acolher, transformar e te auxiliar no que você precisa, né? Então isso para mim é uma das maiores riquezas. E quando eu trabalhei em Harbin, era o que minha mestre, né, minha médica, que é a doutora Juan, ela me trazia muito isso, que ela falava, Mayra, é o paciente, né? É o paciente que a gente tem que escutar, é o paciente que a gente tem que ver evolução e melhora, é o paciente que a gente tem que ver qual é a técnica assertiva, né? Então, essas conexões, essa benevolência que é olhar para o outro, escutá-lo, é o que traz a força da medicina oriental. Eu acredito que essa seja a maior sustentação para o nosso tratamento, né? E a partir daí para outros relacionamentos, porque eu acredito que quando nós entendemos o lugar do outro, o nosso lugar, fica mais fácil ter as trocas, né? Fica mais harmônico, mais natural, controla as expectativas e frustrações e tem um respeito muito grande. E esse é um pilar muito forte, né? Que é o respeito. Porque quando eu respeito a história, eu respeito o tratamento, eu respeito a técnica, eu respeito os limites, eu tenho um respeito, eu busco mais conhecimento para poder sustentar um tratamento melhor, para promover um tratamento mais adequado para o meu paciente. Então, tudo isso vai se organizando nessa estrutura. Faz sentido para vocês? Faz sentido o que eu estou falando? O que, que vocês acham dessa percepção? Você já se tratou nessas medicinas? Você já pensou por esse lado dentro do seu processo? Pode me mandar mensagem. Nós estamos aqui no Face e no Insta.
Mantenha os seus cuidados, mantenha a tua forma de se conhecer. Mande uma mensagem para passar como paciente ou iniciar dentro do seu processo de autoconhecimento ou ainda de especialização dentro da medicina oriental. Nós temos diversas técnicas que auxiliam, que promovem bem-estar e que te auxiliarão a buscar a tua transformação e ser a tua melhor versão. O que você achou dessas informações? Como que foi essa experiência conhecendo a medicina oriental a partir desse prisma, através dessa história, através dessa experiência? Eu sou Mário Cordeiro, sejam muito bem-vindos à Kaili Integral. Aqui nós falamos de vida, saúde, consciência, medicina japonesa, chinesa, oriental, psicossomática. Muito bem-vindos. Um ponto, então também eu vou trabalhar um ponto com vocês, que é um ponto de psicofonia, ou seja, falar, liberar a fala, liberar comunicação, que é o estômago 9. É um ponto que ele é um ponto bem intenso, ele trabalha a fala, a clareza de explicação, a chegar na pessoa aquilo que ela precisa, ouvir o que você quis dizer. Então é um ponto que ele limpa as vias aéreas, as vias respiratórias, as vias de comunicação. Quando a pessoa sente aquela bolinha de pelo de gato na garganta que faz diversos exames e não aparece que é uma contração da face ou uma sobrecarga desse meridiano, que é o meridiano do estômago, nós fazemos essa massagem. Vou pegar aqui para vocês. Você pega aqui no pomo de Adão, né? Tem uma musculatura que chama esternocleidomastoide. E você faz essa massagem. Um pontinho sensível. Você vai fazendo, ele vai liberar. Inspira pelo peito e pela garganta. Solta o ar, inspirou. Levantou o ombro, soltou o ar. Bom descanso, boa jornada, muitas felicidades e um processo muito bonito de cuidado, de saúde, de consciência. Nida Shanti Dharma, como está o seu brilho de vida? Essa é uma pergunta que nós fazemos em chinês e a resposta a ela é uma meditação diária. Como está o seu brilho de vida, a tua energia vital, a sua vontade de viver? Direcione a tua energia vital, as tuas emoções, o teu comportamento para as tuas realizações. Muita gratidão.